Olá, minha gente concurseira! Vem comigo! Vamos aprender redação de forma prática. Bem-vindo e bem-vinda ao primeiro vídeo do curso Redação do Zero. Que tal você aprender redação realmente do zero? Se você não sabe nada, não sabe para onde vai, não sabe como começar, não sabe como terminar, não sabe como conduzir sua argumentação, o momento é esse. E comecemos o nosso curso apresentando para você uma estrutura básica para você já ter uma linha de pensamento para que você comece a organizar as suas ideias. Vamos lá? Primeiro, nós estamos falando de uma redação que é dissertativa argumentativa. Vamos argumentar. Para isso, nós vamos usar 30 linhas. Olha só, concurseiro, presta bem atenção, concurseiro e concurseira. São 30 linhas, tá bom? E eu quero que você faça a redação em 30 linhas para potencializar ainda mais a sua argumentação. Combinado? Vamos lá. Primeiro, a gente vai dividir nossa redação em 4 parágrafos, sendo um parágrafo introdutório, aqui a gente chama de introdução, o segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, aqui a gente vai chamar de D1, o terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento, que a gente vai chamar de D2, e por fim, a conclusão, que é o fecho da sua redação. A introdução a gente vai desenvolver com 6 linhas, o desenvolvimento 1 com 9 linhas, o desenvolvimento 2 com 9 linhas e a conclusão também com 9 linhas para ficar ali páreo com a introdução. Combinado? Muito bem. Agora que você já viu como organizar a sua redação, organizar a estrutura da sua redação, a gente agora vai começar a desenvolver o passo a passo, saindo do zero e caprichando na nossa redação. Mas antes, eu quero lembrar a você um detalhe. Essa quantidade de linhas que eu pontuei anteriormente para cada parágrafo, ela não deve ser vista assim como algo fixo. Você pode variar. Digamos que você faça a introdução com 7, uma conclusão com 6 ou 5, o D1 com 10, o D2 com 8. Você pode variar sim, mas o importante é que você consiga transmitir em cada um dos parágrafos aquilo que a banca vai solicitar de você. Se você conseguir dar o recado, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que a sua redação vai ser bem quista pela banca e você vai conseguir a majoração da sua nota. Minha gente concurseira, você sabe o que é a receita de bolo? Sabe? Bom, calma. Eu não vou falar aqui sobre a receita de culinária, não. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Eu estou falando aqui da estrutura de redação. A receita de bolo é uma estratégia, nada mais que isso. É um esqueleto de redação. Uma estratégia adotada para organizar as ideias e a divisão delas em tópicos na redação. Em síntese, trata-se de uma estrutura pré-fabricada, como se fosse uma receita de bolo, em que o escritor, o concurseiro, vai utilizar para facilitar a sua produção textual. Então tem lá uma estrutura toda prontinha, toda organizada, você vai pegar, vai adaptar, a depender de cada tema, você vai adaptar para a sua receita de bolo e aí você vai ficar trabalhando de forma fixa essa receita até o dia da sua aprovação. Isso tem dado resultados, tem trazido resultados extraordinários. Recentemente, no concurso da Polícia Militar da Bahia, foram vários aprovados utilizando esse método da receita de bolo, do esqueleto de redação. Então vamos lá, vamos ver como isso funciona a partir de agora aí no seu vídeo, na sua telinha. Anote aí os objetivos de você usar a receita de bolo, correto? Primeiro ponto, e é muito importante, você vai poder planejar as ideias e vai facilitar a escrita. Então você já vai estar com o planejamento todo articulado em sua mente. Segundo ponto, você vai organizar a estrutura e manter a lógica entre os argumentos. E isso é muito importante, porque a banca vai avaliar
tanto a questão de estrutura, como também de conteúdo, e a parte gramatical, a expressão de uma forma geral. Então, é importante que você siga o passo a passo, introdução, desenvolvimento, conclusão, siga a lógica. Se você já tem uma estrutura articulada, isso vai facilitar mais ainda. Terceiro ponto, otimizar o tempo, gente. Olha só que coisa fantástica. Você vai fazer a sua redação em um tempo recorde, né? Tem gente que chega no dia da prova, vai fazer a redação, leva 2 horas, leva 2 horas e meia, e você usando a receita de bolo, esse tempo vai cair muito para 50 minutos, no máximo 1 hora. Muitos conseguem fazer em até 40 minutos. Então, vai otimizar realmente o seu tempo. O quarto ponto, vai ajudar a reduzir os erros gramaticais, porque boa parte da sua estrutura já vai estar organizada na sua mente também. O quinto ponto, vai auxiliar na estética. Você já sabe para onde ir, já sabe como caminhar, porque você vai praticar o tempo todo essa receita de bolo, vai ficar muito mais fácil. O sexto ponto, vai diminuir as ocorrências de rasura, e aí está ligado também à estética, a questão da estética, melhor dizendo. Sétimo ponto, vai afastar de você o medo de escrever. Tem muita gente que tem medo de escrever, tem medo de articular suas ideias, e a receita de bolo já vai facilitar isso para você. O oitavo ponto, vai evitar fuga ao tema. Quantas pessoas têm sua redação zerada? Presta bem atenção, sua redação zerada por causa da fuga ao tema. Nossa, isso é constrangedor. O concurseiro sai de lá, faz a redação, 30 linhas, pensando que vai obter uma boa pontuação, e quando sai o resultado, 0, porque houve fuga ao tema. E a receita de bolo vai ajudar você a não promover a fuga ao tema. Vai ajudar você a evitar a fuga ao tema. O nono ponto é reduzir o risco de argumentação circular. Você sabe o que é argumentação circular? A argumentação circular é aquela que você fica falando em um parágrafo, falando no outro parágrafo com palavras diferentes, não sai daquilo, fica só girando, parece enceradeira, né? Fica girando, girando, girando com a mesma argumentação, e isso faz você perder muito ponto. Vai ajudar também a evitar a tangência ao tema. Tangenciar são aqueles argumentos supérfluos, né? Aqueles argumentos que geralmente as pessoas usam sem profundidade, né? Então, isso vai evitar também na receita de bolo. É muito importante. E o último ponto é obter a pontuação necessária para a aprovação. Aí é que está a cereja do bolo. Então, você pode conferir que fazer redação usando a receita de bolo vai beneficiar você, concurseiro e concurseira, tá bom? Agora eu convido você a aprender como é que faz uma receita de bolo. Nós temos aqui um tema bem interessante que a gente vai desenvolver agora, que é as queimadas na floresta amazônica. Esse é o tema que nós vamos começar a trabalhar. O eixo temático é meio ambiente, claro. A gente vai trabalhar a estrutura, a nossa receita de bolo, levando em conta o tema, o eixo temático, e logo em seguida a gente vai apresentar para você a mudança com outro tema. Como é que fica essa estrutura apresentando um outro tema? Tá combinado? Vamos lá. Comecemos, obviamente, pela introdução. De acordo com Benjamin Franklin, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Nessa perspectiva, é comum observar diversos fenômenos de ordem ambiental enfrentados pela sociedade brasileira reiteradamente. Dentre tais fenômenos, destacam-se as queimadas na floresta amazônica. Isso posto, cabe uma reflexão acerca da precária fiscalização e o descaso estatal. Como você pode observar, nós elaboramos a introdução a partir da citação de Benjamin Franklin. Então, dentro dessa introdução,
podemos observar aí em vermelho que há o eixo temático, que é um problema de ordem ambiental. O próximo tema que a gente vai fazer também é um tema de ordem ambiental, então a gente não vai mudar o eixo temático. Partindo para o problema, a gente destaca aí em laranja as queimadas na floresta amazônica, seguida das duas ideias que vamos discutir no desenvolvimento, uma no D1 e uma no D2. E aqui é importante ressaltar que as duas ideias, que são precária fiscalização e o descaso estatal, podem ser utilizadas, essas duas ideias podem ser utilizadas em argumentação para diversos temas, sejam eles ambientais, sejam sociais. Esses temas, obviamente, caberão essas duas causas, esses dois pontos para serem discutidos. Então vamos lá, repetindo. De acordo com Benjamin Franklin, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Nessa perspectiva, é comum observar diversos fenômenos de ordem ambiental enfrentados pela sociedade brasileira reiteradamente. Dentre tais fenômenos, destacam-se as queimadas na floresta amazônica. Isso posto, cabe a reflexão acerca da precária fiscalização e o descaso estatal. Agora, como num passe de mágica, tudo isso vai desaparecer na sua tela e vai aparecer já uma nova introdução com um novo tema, tá bom? Tcharam! Vai ser assim. Olha aí, já apareceu, né? A introdução com um novo tema aí para você. E foi tudo assim rapidinho, ou seja, você fez a sua introdução de forma rápida, pegou os mesmos elementos da anterior e você só substituiu aí, o tema. Quer ver? Vamos conferir? De acordo com Benjamin Franklin, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Nessa perspectiva, é comum observar diversos fenômenos de ordem ambiental enfrentados pela sociedade brasileira reiteradamente. Até aí está tudo igual, não é isso? Dentre tais fenômenos, destaca-se a poluição sonora no Brasil. Aí agora a gente já mudou o tema, vocês perceberam? Mudamos o tema, a estrutura continuou igualzinha, e a gente só fez alterar agora o tema. Isso posto, cabe a reflexão acerca da precária fiscalização e o descaso estatal. Então, as duas ideias que serão discutidas no D1 e no D2, nós deixamos, nós destacamos, elas continuam presentes na estrutura, elas mantiveram na estrutura para que você faça a sua redação com a maior tranquilidade, tá bom? Muito bem, agora que você já aprendeu a fazer a introdução, a gente vai agora para o D1. O que é o D1? É o desenvolvimento 1, é o primeiro parágrafo do desenvolvimento da sua redação. Fiquem atento e atenta, porque no D1 a gente vai colocar citação, a gente vai colocar o tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo, a gente vai debater, vai justificar esse tópico frasal, a gente vai apresentar também aí alguma estatística, alguma coisa para fundamentar, e a gente vai apresentar também consequências. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um texto dissertativo argumentativo. Então, esses elementos são importantes dentro da estrutura do seu desenvolvimento 1, do seu D1. Acompanhe comigo aqui agora, o D1. Segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Preste atenção que isso vai ficar fixo na sua redação. No entanto, essa questão destoa da realidade quando problemas ambientais, como as queimadas na floresta amazônica, impedem que muitas pessoas desfrutem do direito de um meio ambiente saudável. Isso ocorre devido à fiscalização precária, a precária fiscalização, melhor dizendo, realizada pelos órgãos públicos em relação aos promotores do problema, que se dá pelo número reduzido de agentes fiscalizadores
pouco recurso tecnológico aplicado e a ausência de condições básicas para o exercício das atividades fiscalizatórias. Consequentemente, a incidência de chuvas ácidas, poluição do ar, doenças respiratórias, além do aumento da temperatura do planeta e a extinção de plantas e animais nativos, entre outros. Ainda, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 90% dos municípios brasileiros sofrem algum problema ambiental. E as queimadas sofrem algum problema ambiental. E as queimadas na floresta amazônica contribuem para o aumento desse índice. Fechamos aí a introdução, mas veja bem, nós temos aí o tópico prosal, que é a questão da fiscalização precária, explica por que dessa fiscalização precária e, por fim, as consequências e um dado estatístico. A gente pode manter tudo isso aí. Vocês vão perceber que mudando o tema, virando a chave, mudando para um tema ambiental, a gente só vai fazer uma mudança, uma pequena mudança nas consequências, tá bom? Vamos virar a chave e confira aí agora o D1, já que vai aparecer na sua tela. Confira aí o D1 com o outro tema, que é a poluição sonora. Veja que mudou pouca coisa, tá bom? Estou muito bem, está aí no seu vídeo. Você percebeu que mudou pouca coisa? Né? Onde é que está a mudança? No tema, poluição sonora, que a gente fez uma pequena mudança. A estatística continua, você pode manter a estatística. A citação lá em cima continua, Declaração Universal dos Direitos Humanos também continua. E a pequena mudança que nós tivemos aí foi justamente nas consequências, onde diz, consequentemente, a incidência de doenças auditivas, aumento de estresse, dores de cabeça, além da redução da qualidade de vida das pessoas, entre outros. Por quê? Porque já se tratava de um tema um pouco diferente, então a gente teve que mudar aí os efeitos também são diferentes. Viu só como foi fácil? Foi muito fácil. Num passe de mágica você desenvolveu o D2 também. Mas você observou que nós tivemos poucas mudanças em relação ao D1 com o tema anterior. Nós só mudamos aí o tema, poluição sonora, lá era o que? A floresta, a questão das queimadas na floresta amazônica, e aqui a gente mudou para poluição sonora no Brasil. Mas uma mudança que ficou em evidência aí, lá no trecho que fala das consequências. Por se tratar de um tema um pouco diferente, situação diferente, claro, tudo ligado ao mesmo eixo temático, a gente percebe aí que as consequências são diversas daquelas que foram apresentadas no outro parágrafo do D1, com outro tema. Tá combinado? Então, pouca mudança, e a gente vai agora para o D1, para você ver também como é fácil, a gente vai para o D2, e você vai ver como é fácil dar continuidade à sua redação. Estamos desenvolvendo, estamos crescendo e logo, olha, você vai estar aí com nota 90, nota 100, se for fazer o Enem, nota 1000, quem sabe, né? Vamos lá, convido você agora para entender um pouco a estrutura do D2. Olá, minha gente concurseira, vamos aí, continuando com o nosso curso, com a nossa estrutura, com a nossa receita de bolo, a gente vai agora partir para o D2. Acompanhe aí na sua tela, com o tema anterior, as queimadas na floresta amazônica. Ademais, aí a gente bota um conectivo de continuidade, o descaso estatal acentua ainda mais a questão em exame. Sob esse viés, a inoperância do Estado na aplicação de políticas voltadas para a educação ambiental, a qual impede o despertar da consciência ecológica e sustentável da população e na reduzida ação de combate às queimadas na Amazônia, o que proporciona sensação de impunidade aos agentes do problema, denotam o quanto o Estado é omisso quando se trata de assuntos ambientais. A despeito disso, Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, alerta que é a obrigação do Estado proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Todavia,
As queimadas na floresta amazônica crescem rotineiramente e o poder público pouco faz para minimização do embate. Destarte, é preciso analisar a situação a fim de mudar essa realidade hostil. Então, meus amigos e minhas amigas, como a gente pode observar, o D2 começou com um conectivo que dá a ideia de continuidade. A gente vai falar agora sobre a questão do descaso estatal. Então entra aí o tópico frasal, que está logo na primeira frase, e a gente vai, obviamente, explicar, já vai justificar esse tópico frasal para você. Veja que o tema a gente acentuou, a gente destacou, queimada na Amazônia. Citamos a obra de Thomas Hobbes, uma citação de Thomas Hobbes, da obra Leviatã, para potencializar a sua argumentação. E a gente encerra esse parágrafo fazendo um link já com a conclusão, ou seja, chamando a atenção para que medidas sejam adotadas para a resolução ou para a mitigação desse problema. A gente termina assim: destarte, é preciso analisar a dita situação a fim de mudar essa realidade hostil. Agora a gente vai, num passe de mágica, transformar. Vamos agora para outro tema, que é poluição sonora no Brasil. E vai aparecer aí na sua tela justamente o texto já adaptado para o tema poluição sonora. Confere aí comigo. Finalmente chegamos à conclusão da nossa redação. E aqui eu quero chamar a sua atenção, para que você desenvolva essa conclusão aplicando aquilo que a banca está pedindo. A gente vai apresentar uma solução para o problema. E depois que apresentar essa solução, a gente vai apresentar também os agentes que aplicarão essas medidas. É importante destacar aqui que nós escolhemos dois agentes, que são o Estado e a sociedade. Esses agentes ficam de forma fixa e você vai decorar tranquilamente, e na hora de aplicar para qualquer tema, Estado e sociedade serão os agentes que vão resolver a situação. Vamos lá, confere aí com a gente como é que está essa conclusão. Com base nas ideias discutidas, urge combater as queimadas na floresta amazônica. Sendo assim, Estado e sociedade devem unir forças para tal finalidade. Ao primeiro, cabe investir na fiscalização na região amazônica por meio de aumento de agentes, do aumento de agentes fiscalizadores, uso de tecnologia de ponta e promover a educação ambiental nas escolas a fim de despertar o interesse da população na proteção do meio ambiente. Já a sociedade deve promover campanhas educativas nas redes sociais para incentivar a consciência ecológica coletiva. Assim, o problema será mitigado. Como vocês puderam ver, nós conseguimos agregar nessa introdução a temática, a retomada da temática, que são as queimadas na floresta amazônica. Apresentamos dois agentes, olha só, dois agentes que vão solucionar o problema, que vão tentar amenizar o problema, que são o Estado e a sociedade. E eu volto a lembrar você pode usar de forma fixa esses dois agentes, que pode caber aí em qualquer tema, né? Em qualquer tema você pode desenvolver usando esses dois agentes, Estado e sociedade. Nós apresentamos aí as medidas que cada um desses agentes vão fazer. E por fim, aquele fecho lá, e não esqueça desse fecho, por favor, concurseiro e concurseira. Esse fecho é muito importante, para você dizer assim para a banca: banca, olha, terminei, fechou a ideia aí, fechou tudo, agora me dê a nota máxima aí, que eu quero comemorar a minha aprovação. Esse fecho está lá, no finalzinho, que diz assim: assim o problema será mitigado, correto? O que é mitigado? Quer dizer que vai ser amenizado.
Pode ser que não consiga combater tudo, porque problemas sempre existirão. Mas quando você diz que será mitigado, está dizendo que boa parte do problema vai ser solucionado. Então, agora a gente parte para a conclusão com outro tema que vai aparecer aí na sua tela. Você vai conferir e vai ver que mudou pouca coisa. Muito bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Que bom que você ficou conosco até esse momento. Agora que você já aprendeu, agora que você já sabe como fazer uma receita de bolo, já sabe como montar um esqueleto, eu convido você a ler o nosso e-book. O nosso e-book tem várias receitas de bolos que você pode adaptar para trabalhar seus temas, praticar no seu dia a dia e lograr êxito na sua aprovação. Confira no nosso e-book. Um abraço, sucesso e até a próxima.